Sétimo ano, tudo bem? Hoje é dia 27 de março, sexta-feira, e vocês acabaram de ter uma aula aí sobre tipos de mercantilismo, finalizando o capítulo 2 da apostila 1, e agora nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 2. Esse primeiro vídeo aqui, essa primeira parte, vai ser os exercícios de 1 a 10, então da página 31 até a página 40, beleza? Acho que ainda hoje eu subo um segundo vídeo corrigindo os exercícios de 11 a 21, e daí a gente acaba toda a correção do capítulo 2, fica livre para começar o capítulo 3 na segunda-feira, beleza? Então vamos lá. Página 31, abra aí, exercício número 1. Pessoal, fica à vontade para poder pausar o vídeo, voltar, escutar a resposta de novo, e se você errou alguma coisinha aí, corrige aí com o vídeo. Beleza? Se tiver dúvida, óbvio, eu estou disponível no Clezap, mas fique à vontade para pausar o vídeo, voltar e escutar de novo, ok? E está gravado, fique à vontade para fazer aí no seu tempo. Exercício número 1. Indique um aspecto político, um aspecto econômico e um aspecto militar que contribuíram para o enfraquecimento do poder dos senhores feudais e, consequentemente, do feudalismo a partir do século XII. Então, a gente vai ter que falar um aspecto político, um econômico e um militar de por que o senhor feudal começou a perder força. Então, um aspecto político. Lembra que o poder era descentralizado? Né? Cada senhor feudal tinha um pouquinho do poder, então ele estava dividido, descentralizado na mão dos senhores feudais. Qual que é essa resposta do aspecto político? É a centralização do poder nas mãos do rei. Então, o poder que estava descentralizado, dividido entre várias pessoas, agora ele vai ficar unificado, centralizado nas mãos de uma pessoa só, que é o rei. Beleza? Então o aspecto político é esse, centralização do poder nas mãos do rei. Aspecto econômico. O aspecto econômico é que o comércio ele começa a reaparecer, ele começa a ficar mais forte, começa a intensificar e a burguesia começa a enriquecer com isso. Então economicamente é isso. O comércio começa a reaparecer e a burguesia começa a se beneficiar. A burguesia ficando mais rica, ela começa a ser mais poderosa e isso também enfraquece o poder do senhor feudal. E aspecto militar é o seguinte, o senhor feudal era um nobre, né? Então os nobres é que governavam durante o feudalismo. E eram esses nobres que lutavam na guerra. O camponês, em geral, não ia para a guerra. Quem ia para a guerra eram os nobres. Eles que tinham treinamento, equipamentos e preparação para as guerras. E a Baixa Idade Média vai ser um período de muitas guerras. Você vai ter as cruzadas, você vai ter guerra de reconquista, vai ter guerra dos 100 anos, vai ter várias revoltas de camponeses. Então, com tantas guerras, muitos nobres morreram. E isso é um aspecto militar que contribuiu para o enfraquecimento do feudalismo e dos senhores feudais como um todo. Tudo bem? Então, 1 respondida. 2 na página 32. Essencialmente, o absolutismo era apenas isto, um aparelho de dominação feudal alargado e reforçado, destinado a fixar as massas camponesas na sua posição social tradicional. Por outras palavras, o Estado absolutista nunca foi um árbitro entre a aristocracia e a burguesia, ainda menos um instrumento da burguesia nascente contra a aristocracia. Ele era a nova carapaça política de uma nobreza atemorizada. Esse é um texto do Perry Anderson, provavelmente aí um historiador. Então, vamos responder as questões A, B e C na visão do Perry Anderson. Na perspectiva de Anderson, o Estado absolutista significou um rompimento drástico em relação à fragmentação política característica do período feudal? Justifique. Então, pelo texto aí, será que esse Estado absolutista, né, essa idade moderna, é um rompimento violento com o feudalismo? Na visão dele, não. Então a resposta é não. Por quê? Porque ele diz que a nobreza que comandava ali o feudalismo é a mesma nobreza que está no poder agora, certo? Mudou o poder aí dos senhores feudais para o rei, mas é a nobreza que continua no poder, certo? Então, por mais que tenha mudado de mão o poder, a classe que comanda a sociedade é a mesma, é a nobreza, tá bom? B. Na visão de Anderson, qual era o grupo social dominante nos quadros do Estado absolutista? Então a gente já respondeu, né? Qual era o grupo dominante? O grupo dominante era a nobreza. E C, além dos elementos apontados no texto, indique mais 2 características constitutivas dos estados modernos. Então, presta atenção que, ainda mais em prova, aí fica uma dica para você. Ainda mais em prova, você vai ver que às vezes uma questão pode responder a outra. Se você prestar atenção no enunciado do 3 aqui embaixo, olha só.
As monarquias absolutas introduziram os exércitos regulares ou exércitos permanentes, uma burocracia permanente, o sistema tributário nacional, a codificação do direito e os primórdios de um mercado unificado. Isso tudo é característica de um Estado moderno. Então você pode colocar qualquer uma dessas características na C da 2. Beleza? Indo para 3 aqui agora, né, em todas essas características que eu citei, parecem ser eminentemente capitalistas. Beleza? Então vamos responder a A da 3. Explique como a centralização do poder beneficiou a burguesia emergente. Então vamos lá. Indo naquilo que eu falei, uma questão pode responder a outra. Se você prestar atenção, a questão número 4 ela é igual a essa A. Então, ó, A. Explique como a centralização do poder beneficiou a burguesia emergente. A 4. Explique como o processo de centralização do poder nas mãos do rei favoreceu o desenvolvimento econômico da burguesia. Estou perguntando a mesma coisa. Então, vou responder as duas de uma vez só. Atenção, essa resposta aí serve para A da 3 e para 4. Não vai falar, professor, você esqueceu aí da 4. Não, estou respondendo agora. A questão número 4 e a A da 3. Então, como que a centralização do poder beneficiou a burguesia emergente? Lembra que com vários feudos você vai ter o território dividido, né, em vários pedaços ali de terra, em vários feudos. E cada feudo que você atravessa, se você é um burguês, você quer vender o seu produto, você vai ter que pagar um imposto diferente, vai usar uma moeda diferente, o peso vai ser um aqui, a medida vai ser outra lá. Então é complicado, porque fica muito mais caro para você vender o seu produto, diante de tantos impostos, tantas taxas, com moedas diferentes, cada uma vale uma coisa. É complicado para a burguesia. Então, para a burguesia é muito melhor acabar com toda essa divisão territorial de senhores feudais, de feudos, e fazer um território só, um país só, no qual o rei absoluto ele manda nesse território. Beleza? Porque daí seria uma moeda só para todo o território, um peso, uma medida, um imposto. Assim facilitaria o comércio. A burguesia poderia ter espaço livre para crescer. Então essa é a resposta da A da 3 e da 4, tá? Que perguntam a mesma coisa. B. Conceitue absolutismo monárquico. Então o que é o absolutismo? O absolutismo é um regime político no qual o rei tem um poder praticamente absoluto. Não vou dizer absoluto porque na C você vai ver que esse poder é limitado. Mas é um poder praticamente absoluto. Ele tem dentro de si os poderes legislativo, executivo e judiciário. Ele faz as leis, ele executa as leis que ele mesmo fez, e se tiver algum conflito, às vezes ele mesmo julga. Então, o rei tem poder quase absoluto, certo? Isso é que seria um absolutismo monárquico. A C. Podemos afirmar que, apesar de os reis absolutistas possuírem grandes poderes, estes eram limitados? Justifique. Sim. Por que era limitado? A gente viu que o rei, apesar de ter um poder praticamente absoluto, ele tem que obedecer às leis religiosas. Né? A maioria desses estados eles eram católicos. Então você tem que obedecer às leis religiosas. Você não pode bater de frente com a igreja, você não pode bater de frente com os nobres, desagradar todo mundo. Você não pode violar os usos e costumes. Todo mundo que vive nessa sociedade, ela tem um certo costume. Você não pode ir contra isso. Senão você vai se enfraquecer, você vai criar inimigos e você pode ser tirado do trono. Então o rei, por mais que tenha um grande poder, ele não tem um poder totalmente absoluto, ele não pode fazer tudo que ele quiser. Ele tem que obedecer algumas coisas, como as leis religiosas, os usos e costumes. Beleza? Vamos então para a página... Lembra que a 4 eu já respondi, tá? Vamos para a página 39, exercício número 5. Leia o trecho a seguir. O castigo divino feriu com a ponta da espada a Espanha inteira, com a invasão de mouros e moabitas, deixando nela bem poucos cristãos, sob um pesadíssimo jugo de servidão. A. Identifique o acontecimento retratado. Então, o acontecimento retratado no texto é a invasão dos árabes na Península Ibérica. Lembra que surge Maomé, surge a fé islâmica, e lá na Península Arábica, e depois eles começam a se espalhar pelo mundo. Né? Lembra da Jihad Menor? Eles passam ali por todo o norte da África, e em 711 d.C., eles atravessam o Estreito de Gibraltar e entram na Península Ibérica, né? Onde viria a ser depois Portugal e Espanha. Portugal e Espanha não existia ainda, mas aí já teve a invasão dos árabes. Então o acontecimento retratado é a invasão árabe na Península Ibérica. B. Explique como os europeus reverteram essa situação. Então, como que eles reverteram? Expulsando os árabes na Guerra de Reconquista.
Essa guerra de reconquista durou quase 800 anos, né? 781 anos. Eles só conseguiram expulsar todos os árabes em 1492, o ano que inclusive surge a Espanha. Portugal e Espanha surgem no meio dessa expulsão dos árabes. Então os nobres cristãos começam a se juntar, os reinos começam a se juntar em uma guerra contra os árabes que invadiram o território deles. Beleza? Então é desse modo que eles conseguem reverter a situação. Questão número 6, página 40. Leia o trecho a seguir. A casa reinante espanhola beneficiou-se, mais do que qualquer outra linhagem na Europa, dos aspectos da política dinástica de casamentos. O parentesco da família Habsburgo rendeu ao Estado espanhol uma escala de territórios e influência que nenhuma monarquia rival poderia igualar. Um artefato supremo dos mecanismos feudais de expansão política. Aí um texto também do Perry Anderson. Explique por que a política dinástica de casamentos foi fundamental no processo de centralização espanhola. Então, o que o casamento tem a ver com a centralização espanhola? O casamento foi muito importante porque a Espanha, antes de ser Espanha, ela era dividida em vários reinos. E lembra que os árabes tinham invadido o território deles? Para expulsar os árabes, esses reinos foram se juntando, se juntando, se juntando. E como que eles se juntavam? Por meio do casamento. O príncipe desse reino casa com a princesa do outro. O rei desse reino, ele está solteiro, então ele vai casar com a princesa do outro reino, vai se tornar a rainha dele. E desse modo, por meio do casamento, os reinos se juntavam, certo? E com essa unificação, até que em 1492 surge a Espanha. Porque um pouquinho antes, 1463, o rei Fernando de Aragão se casou com a Isabel de Castela. Né? Então juntou os seus reis cristãos e formou o reino de Aragão com o reino de Castela, se juntaram e formaram a Espanha, certo? Então o casamento na Espanha é importante por conta disso, porque unia os reinos, fortalecia os exércitos. 7. Indique duas semelhanças entre o processo de formação do Estado espanhol e do Estado português. Então vamos lá, qual que é a semelhança? O que é parecido entre Portugal e Espanha no processo de formação deles? Lembra que quando a gente estudou os dois quase juntos, né? Porque são parecidos. Apesar de um ter se formado em 1138, 1139 e outro em 1492, eles são parecidos por quê? Porque eles se formaram no processo de expulsão dos árabes da Península Ibérica, e 2, justamente por isso, lembra que os árabes eram islâmicos, né? O islamismo é uma fé. Justamente por isso, eles eram muito cristãos, né? Eles já eram cristãos antes da chegada dos árabes. E com os árabes invadindo o território e tendo uma outra fé sendo imposta, eles fortaleceram muito essa questão religiosa, essa questão do cristianismo. Então, o cristianismo e a expulsão dos árabes são duas semelhanças que tem aí entre as formações do Estado português e do Estado espanhol. Beleza? Questão número 8. Explica a situação política existente entre os nobres franceses e os nobres ingleses que contribuiu para o início da Guerra dos 100 Anos. Então, qual era a situação que tinha? Você tinha um conflito sucessório e você tinha um conflito econômico. Conflito econômico é que a região dos Flandres lá, né, que viria a ser Holanda, Bélgica, ela vendia lã para a Inglaterra, certo? Então a Inglaterra comprava esse produto. A partir de um determinado momento, a França forçou que a Flandres vendesse a lã somente para a França, certo? Ou comprasse, no caso, né, comprasse a lã francesa para produzir os seus produtos. Né? Uma correção, a região dos Flandres não era produtora de lã, era produtora de tecidos, desculpa. Então, no caso, ela comprava tecido, comprava lã da Inglaterra, beleza? A um preço mais barato, e a França foi lá e forçou que eles começassem a comprar lã inglesa, beleza? Que era até um pouco mais cara. Então isso era um conflito econômico que tinha. E o conflito entre os nobres em si era porque o rei da França, Carlos IV, ele acabou morrendo. E ele não tinha sucessor. O único parente que ele tinha era o rei da Inglaterra. Então imagina, o rei da França morreu e ele não tinha sucessor. Nem existia França direito ainda, tudo, mas beleza? Era a região que hoje é a França. Então o rei daquela região morreu, Carlos IV, e ele, o único parente que ele tinha, e ainda por parte da irmã dele, era o Eduardo III. Mas lembra que por conta da lei sálica, esse direito de sucessão não poderia passar pelo sangue feminino. Né? A mulher ela não poderia assumir o trono e, consequentemente, o filho dela também não. Então o Eduardo III ele não pôde assumir o trono. Quem assumiu foi o Felipe de Valois, como Felipe VI. E depois o Felipe VII ainda foi e confiscou as terras dos ingleses
lá na França. Lembra que era lá de 1066 o Guilherme o Conquistador, que era um francês que conquistou a Inglaterra, virou rei da Inglaterra e mantinha umas terras na França. Então o conflito entre os nobres é esse conflito sucessório entre o Felipe de Valois e o Eduardo III, um da França, outro da Inglaterra. Isso que deu origem à Guerra dos 100 Anos. Questão número 9. A Guerra dos 100 Anos teve um papel importante no processo de consolidação, de formação do Estado Nacional francês. Justifique essa afirmativa. Então, por que a Guerra dos 100 Anos teve um papel importante no processo de consolidação do Estado francês? Porque o Estado francês ele foi se formando na medida da guerra. Né? Lembra que eu disse que ainda não era a França em si, era a região que hoje é a França. Então você tinha várias regiões ali, vários reinos ali dentro. E nessa luta contra os ingleses, lembra que primeiro os ingleses invadiram o território da França, né? Lembra 1, 2, 3, 4, 5, 7-0, e depois a França começou a virar o jogo 7-1, 7-2, 7-3, até o 7-7, que a França conseguiu expulsar os ingleses. Nesse processo de expulsão dos ingleses, o regionalismo ficou de lado e começou a surgir um sentimento nacionalista de eu sou francês, eu faço parte desse território, né? A gente está expulsando esses ingleses invasores. Então sentimento nacionalista, né? De eu sou francês. E outra, quando eu consigo expulsar todos os ingleses, eu fico com o território livre. E com o território livre e com esse sentimento de nacionalismo, além do Estado, do exército forte, né? Que você tinha que ter um exército forte para poder expulsar ali todos os ingleses, você tem as condições para formar um Estado. Você tem um sentimento nacionalista, você tem o território livre dos invasores e você tem um exército forte. Tá bom? Isso daí seria uma resposta boa para 9. Questão número 10. Leia este documento. Nenhum imposto será estabelecido no nosso reino, se não for pelo conselho comum de nosso reino, a não ser para pagar nosso resgate, armar cavaleiros nossos filhos mais velhos e casar pela primeira vez nossa filha mais velha. A cidade de Londres conservará suas antigas liberdades e seus costumes livres em terras e no mar. Queremos e concedemos também às outras cidades, povoados e portos, sem exceção, o gozo de suas liberdades e livres costumes. Então, um texto da Maria Guadalupe Pedreiro Sánchez, História da Idade Média, Textos Testemunhas, São Paulo, Editora Unesp, ano 2000. A fonte não te ajuda tanto, mas vamos tentar responder a questão A e B da 10. A. Identifica o nome desse documento em inglês. Esse documento, para quem não conseguiu descobrir, é a Magna Carta, lá de 1215, no qual os barões, os nobres ingleses, se juntaram e forçaram o rei João Sem Terra, o irmão lá do Ricardo Coração de Leão, a assinar um documento que diminuísse os poderes dele. Esse documento é a Magna Carta de 1215. Beleza? Então a A é isso, Magna Carta de 1215. B. Explique uma determinação desse documento. O que esse documento falava? Ele queria diminuir o poder do rei. Né? Diminuir o poder do rei para que ele pudesse obedecer cada vez mais os nobres. Então já é um processo de tentativa de diminuir esse absolutismo do rei, esse poder ilimitado do rei praticamente, e aumentar o poder ali dos nobres. Futuramente vocês vão estudar no que vem revoluções burguesas, a Revolução Puritana e Gloriosa, que isso vai se efetivar, a burguesia vai conseguir tomar o poder e diminuir o poder do rei. Mas isso é uma tentativa desde lá de trás, já de 1215, de limitar o poder do rei, diminuir o poder do rei. Beleza, gente? Questão de 1 a 10 corrigida, daqui a pouco eu subo um vídeo também com as questões 11 até a 21, e assim a gente acaba aí de vez o capítulo 2, ok? Tira o atraso e fica livre para começar o capítulo 3 na segunda-feira. Pessoal, forte abraço. Pode ver esse vídeo no horário de aula, pode ver depois no final de semana, pode ver com mais calma aí mais para frente, faça no seu tempo, beleza? Devido aí aos contratempos, a gente estava um pouco atrasado na matéria, estou subindo 3 vídeos hoje, um de tipos de mercantilismo, esse do exercício de 1 a 10 e depois dos exercícios de 11 a 21, para poder acabar, tirar o atraso e colocar a matéria em dia, beleza? Fiquem à vontade para ver no tempo de vocês, repetir quantas vezes for da vontade de vocês, da necessidade de vocês, e tirar as dúvidas pelo ClassApp, ok? Pessoal, fiquem com Deus, até daqui a pouco com o próximo vídeo, beleza? Tchau!